Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Programação Total e vamos falar um pouco sobre CSS. CSS é um acrônimo para Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. E ele faz toda a administração do layout de uma página. Então você marca nele todas as definições de layout que você quer que apareçam de forma separada do HTML. Existem três formas de você chamar um CSS para uma página. A principal e a mais recomendada é por um arquivo externo. Então, eu já criei um meu arquivo aqui chamado style.css dentro da minha pasta assets. E a gente chama ele com a tag link. Então, link rel style sheet href assets style.css. Então, a tag link com o parâmetro rel indicando uma folha de estilo, com um href indicando o arquivo style.css. Dessa forma a gente pode pegar, por exemplo, a nossa visualização aqui no Chrome e alterar a cor. Ela está como cor preta, o nosso título, então vamos pegar o nosso título aqui. Dentro do CSS a gente trabalha com seletor, então é um seletor que indica algum objeto do HTML ou um grupo de objetos, né? Abre e fecha chaves e dentro a gente coloca atributo, dois pontos, valor, ponto e vírgula. E a gente pode colocar vários atributos aqui. É assim que funciona o CSS. Então ele vai funcionar assim com vários seletores dentro do arquivo, embaixo do outro, com atributos e valores indicando quais são as manipulações que a gente quer fazer no nosso layout. Para a gente mudar o título do mudar a cor do nosso título aqui ou qualquer layout relacionado a ele, a gente pega o objeto H1, o elemento H1. Então a gente vai colocar como seletor o nosso H1, abrir e fechar chaves e indicar o parâmetro, o atributo color e com o valor red, por exemplo. Então dessa forma a gente altera a cor do nosso título para vermelho. Existe também o formato para class, que seria atingindo um grupo. Então, por exemplo, aqui todos os H1s, como eu estou pegando o elemento, todos os H1s da página vão ter o color red. Colocando no class, a gente define ele com um ponto. Então, ponto, o nome da classe, título, blue, por exemplo. E vem aqui e coloca um class, título. A partir disso, ele acabou ficando azul. Nós também podemos utilizar no hashtag, que indica um ID, é um identificador único da página. Então, por exemplo, esse class é utilizado para grupos de elementos que a gente quer alterar. E esse aqui é para um em específico, título. Eu estou indicando que é um ID título, então é específico aquele que eu quero alterar. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar vários aqui. Vamos colocar o primeiro sem nenhuma classe. Tá? O segundo vamos colocar a classe título, que é o que indicamos ali. O terceiro vamos colocar o ID título. E o quarto vamos colocar um data referencial, que é um outro tipo de seletor também. Esse data referência podia ser outro nome, então eu coloquei como data referência, mas podia ser data teste, por exemplo. Então vamos colocar data referência 1. E temos esse que é colchetes, o nome do parâmetro e a cor que a gente quer colocar. Vamos colocar, por exemplo, yellow aqui. Então, H1. Se não colocarmos a classe, o ID e a referência, todos eles vão pegar a cor vermelha. Então o primeiro está com a cor vermelha. Se colocarmos mais uns 2, 3 aqui, pode ser 3. Todos esses H1 aqui que não tem class
ID ou data referência, eles vão ficar com a cor vermelha. O que tem a classe título vai ficar com a cor azul. O que tem o ID título vai ficar com a cor verde. E o que está com o data de referência vai ficar com a cor amarela. Então, os três primeiros vermelho, azul, verde e amarelo. Temos também um outro formato. Então, esse arquivo de texto aqui, ele está sendo chamado pelo link, né? E ele, dentro dele contém todo o nosso CSS. Existem outras formas também de chamar o CSS. Nós podemos chamar por um style aqui. E poderíamos ter aqui esse mesmo conteúdo, podia estar aqui. Então, por exemplo, aqui, na ordem de importância, tá? Esse foi colocado. Se eu colocar qualquer coisa aqui que sobrescreva esse código aqui, por exemplo, se eu pegar esse título aqui, a classe título, só ela, e em vez de eu colocar para que fique azul, colocar para que fique preto a cor, ele vai sobrescrever apenas esse pedaço aqui. Então, ficou preto. Se eu tivesse colocado isso antes de chamar o meu arquivo de link, ele não sobrescreveria o arquivo. Porque, como é uma folha de estilo em cascata, a importância ela é em cima, ela é menor do que embaixo. Então, dentro desse arquivo aqui, do style.css, eu estou sobrescrevendo essa classe título com a cor azul. Então, nessa ordem de importância, ele acaba deixando azul a cor dele. Se a gente reinverter, ele vai voltar a ser preto. E a terceira opção de como colocar um estilo é a gente vir aqui, por exemplo, no class título e colocar um style aqui e mudar a cor. Ela está preta agora, colocar azul novamente, por exemplo. Ele vai pegar azul novamente, pela ordem da importância. Então, esse é menos importante que esse, que é menos importante que esse. Mas o indicado você utilizar sempre é esse aqui. Por quê? Porque no momento de você dar manutenção, esse aqui e esse aqui são inviáveis. Você tem um projeto muito grande, você tem 50 páginas e você vai ter que alterar. Se você alterar uma coisa, você vai ter que alterar nas 50 manualmente. Então, se você utiliza um arquivo que está linkado a 50 páginas, quando você alterar o arquivo, ele vai alterar as 50 páginas da mesma forma. Também temos um fixador de importância, vamos chamar assim, que é um atributo que ele faz voltar a importância de determinada parte do código. Por exemplo, nesse momento aqui, o azul está em evidência, ele está como mais importante. Se a gente vir aqui e colocar como importante o preto, ele vai mudar para o preto. E caso a gente venha aqui e coloque dentro do arquivo, ele vai ficar azul, tá? Aqui tem um azul e aqui tem um azul. Eu vou mudar aqui para gray, por exemplo, para ser o cinza. Eu vou deixar, ó, ele continua azul. Se eu tirar o importante daqui do azul, ele vai ficar cinza. Então, o importante faz ele altera essa questão do CSS, da leitura do CSS. Então, ele altera esse estilo de cascata do CSS. Ele faz aquele atributo em si que você colocou como importante ganhar mais importância que o que está abaixo. Então, já que já sabemos que o certo é utilizar esse aqui, podemos retirar esses outros aqui, esses dois styles aqui. E ele vai pegar apenas esses aqui. Existem outros formatos de seletor, por exemplo, se eu colocar dentro do H1 aqui uma class, um elemento chamado span, e vim aqui colocar, por exemplo, dentro do H1 span, eu quero que a cor fique azul. Ele pegou aquele pedaço que eu fiz uma referência. Então, por exemplo, aqui H1 span.
esse span ele está dentro do H1. Então é um outro seletor, por exemplo, que fica com a cor azul. Se dentro desse span tivesse mais um span, por exemplo, escrito JS, vamos colocar, vírgula JS, introdução a CSS JS, ele também está azul. Caso eu faça a utilização desse símbolo aqui, ele vai pegar, por exemplo, vamos pegar aqui span, span, e vamos colocar o outro span. Espera aí, só um pouco. Vamos fazer assim, span, color, red. Vamos colocar outra cor para não ficar igual. Green, por exemplo. Dentro do H1, ele está com a cor vermelha. O H1 span, que seria todos os spans que estão dentro do H1, estão com a cor verde. Mas o primeiro filho span, eu vou identar esse aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho um span aqui e eu tenho um span dentro de um span. Esse span aqui é o filho de primeiro grau do H1. Então, quando eu aponto esse sinal para ele, eu estou fazendo referência apenas ao filho de primeiro grau, que seria esse primeiro span aqui. Dentro desse span, eu tenho um outro, que ele está sendo pego por esse aqui, porque aqui eu não defini qual o filho que eu quero. Eu simplesmente disse que todos os spans que estiverem dentro é para ficar verde. Caso eu retire esse aqui, o outro vai ficar verde também. Também podemos trabalhar com outro tipo de seletor, que é um seletor que indica o filho. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um span CSS e um span JS. Eu posso colocar aqui como first shield. Então, o primeiro filho ficou verde. Introdução. Deixa eu ver se eu não deixei nada fora. Tá. O primeiro filho. Então, eu fiz uma referência. H1, span. Ele tem dois spans aqui. Então, o primeiro filho, eu estou dizendo que eu quero que fique verde. Se eu colocar aqui last, ele vai dizer que o último eu quero que fique verde. Então, nós podemos colocar mais um aqui no meio. Vamos colocar HTML aqui. Então, eu posso fazer com que o first shield, que seria o primeiro filho, fique verde, o último verde e o do meio continua vermelho. E nós também podemos fazer uma outra referência a um NTH shield. Esse a gente precisa indicar qual que é o número dele. Então, por exemplo, 1, 2, 3. Então, o número 2 eu quero que fique rosa. Esse número 2 ficou rosa. Também poderíamos colocar para o 1, por exemplo, aqui. Em vez de first shield, a gente poderia colocar o 1. E ele também funcionaria. Também podemos fazer uma referência a múltiplos seletores dentro do mesmo valor. Por exemplo, aqui, H1 e o NTH shield 1, eu posso colocar uma vírgula e colocar o 2 aqui. E os dois ficariam da mesma forma também. Tá? Essa vírgula aqui ocorre para quando você quer que vários seletores indiquem aos mesmos valores, aos mesmos atributos e valores. Também podemos fazer essa indicação, por exemplo, para mais de um nível. Então, por exemplo, aqui, dentro desse span aqui, eu tenho mais um. Então, CSS, teste, HTML, JS.
esses aqui, esses 3 primeiros aqui, são spams filhos diretos do H1. E esse outro é um spam filho direto do primeiro spam. Então nós podemos colocar aqui H1 spam, os primeiros filhos do spam vão ter cor rosa e o filho do spam, o primeiro filho do spam filho pode ter uma cor cinza. Então todos eles rosa e ele teve uma cor cinza. Os seletores do CSS, eles funcionam basicamente dessa forma. Você consegue manipular eles dos pais, os filhos e filhos de filhos. E você também consegue manipular grupos com classe, ID ou datas de referência. Então, você pode fazer uma manipulação muito vasta dentro do CSS, principalmente com os seletores. Nessa aula de introdução, acho que vamos ficar por aqui. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula.